Vou começar diferente hoje. Eu vou do ataque pra defesa, tá? Jogador por jogador. Pedro Raul. Jogou mal. Mas tão mal quanto estão falando? Não. Não. O Pedro Raul foi referência. Inclusive, ele sofre uma falta aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. E é uma falta extremamente importante quando ele estava fazendo a parede. E é por isso que o Pedro Raul não saiu do jogo. Foi pra isso. Eu concordo? Não. Eu acho que o Pedro Raul deveria ter saído. E o Figueiredo deveria ter entrado como centroavante para ele poder fazer a pressão nessa primeira linha e também correr para trás, para poder ajudar na recomposição das linhas defensivas do Vasco. Ele jogou mal, mas também não foi essa coisa terrível não. E eu entendi o motivo do Barbieri, que já não estava mais em campo, de não ter tirado o Pedro Raul. Eu tiraria, quero deixar isso claro, tá? Eu tiraria o Pedro Raul. Mas eu entendi também o Barbieri não ter tirado ele. E foi o quê? Cara, nós estamos sendo pressionados. Nossas linhas estão baixas. A única forma que a gente está conseguindo fazer para sair, era com o Gabriel Peck, que já estava se matando para voltar. Eu tenho que ter um cara de referência. Tá? Porque ele estava fazendo a referência. E o time não tem outro centroavante. O centroavante que foi contratado agora, provavelmente o Barbieri não quis botar ele na fogueira, sabe? Ele jogou mal. Vou pontuar aqui novamente. Tô vendo a galera do chat. Ele jogou mal. Mas ele tava sendo a referência lá na frente. E não foi essa coisa terrível toda que estão falando. Ele tava sendo a referência. E faz sentido dentro do contexto, tá? Em que o jogo se desenhava. Faz sentido. Gabriel Peck, pra mim, dos jogadores de linha, o melhor em campo. Participou dos 2 gols. Inclusive, ele deveria ter feito 2 gols. Porque se o Andrei não mete a cabeça na bola, na minha visão, a bola ia direto. Mas tudo bem, completou, o que vale é o gol, tá? Mas um jogo extremamente importante na fase ofensiva, sendo a única válvula de escape do Vasco. Um jogo extremamente importante na fase também defensiva. Isso aí, podem falar o que for do Peck, que de fato é um cara irregular. Mas ele é extremamente dedicado. Extremamente dedicado. E defensivamente, ele foi crucial no jogo de hoje. Inclusive num jogo que o Pumita, que é o jogador do lado dele, foi muito abaixo. Foi muito abaixo. Mas competiu. Competiu. E eu vou chegar... Grava essa palavra, tá? Grava essa palavra. Competir. Grava a palavra competir e entenda também a expressão jogador grande. Que eu vou chegar lá pra falar sobre o Jair, pra falar sobre o Pumita, tá? Dito isso, Alex Teixeira. Talvez foi o cara que mais destoou desse elenco. Jogou mal? Eu não gosto de falar isso, não. Eu não acho que esse seja o adjetivo certo pro Alex Teixeira. Mal ele não estava. Ele só não se encontrou dentro do jogo. Porque estava um jogo de alta voltagem. Ele não encontrou seu papel defensivo na partida. E ele teve dificuldade. Pela forma como o Vasco estava jogando e pela forma como o Vasco construiu o resultado. O Alex Teixeira ele passou a não ser acionado. Então, ele não jogou mal. Mas não fez um bom jogo. Tá? Se dedicou bastante. Esse que é o ponto. Então... Já falei do Pedro Raul, falei do Peck, falei do Alex Teixeira. Agora eu vou falar do meio, principalmente o Andrei e o Jair. Depois eu vou falar do Rodrigo individualmente. Andrei e Jair, jogador grande. Essa é a expressão para eles dois. Jogador grande. O Andrei e o Jair fizeram jogos espetaculares? Não. Mas eles competem. Não tem medo de jogo grande. E olha que foi o primeiro jogo de Série A do Andrei, hein? Só que essa é a diferença de um jogador que tecnicamente é acima da média e é jogador grande. O que o Jair competiu dentro do meio-campo do Vasco da Gama hoje é brincadeira. É brincadeira. E é pra isso que você gasta milhões e milhões de reais dentro do jogador. Pra esse tipo de jogo. Porque um time frouxo, um time que tem jogadores que tecnicamente são desqualificados ou que tem muita vontade, mas tecnicamente são abaixo, não ganha o jogo de hoje. E o Vasco, em relação
ao ano passado e a tudo que vem acontecendo nos últimos anos, pelo menos dessa vez tem alguns jogadores que são grandes, que foram contratados nessa janela. E isso aqui, gente, eu não tô passando pano, falando que esse elenco é suficiente, não acho. O elenco ainda tem deficiências, o Vasco precisa melhorar muito e repito, não é a partida de hoje que vai me fazer colocar o Vasco em outro patamar. O patamar do Vasco é meio de tabela. Que eu nunca vou fazer aqui é desvalorizar a vitória e a atuação desses jogadores junto e comandados pelo Maurício Barbieri. E o André e o Jair, hoje, muito criticados no Campeonato Carioca, jogaram muito. O Rodrigo, mesma coisa. O Rodrigo não tem reserva nesse time do Vasco. Isso é muito importante pontuar. O Rodrigo não tem reserva. Ninguém no elenco do Vasco faz o que o Rodrigo faz. Ninguém. Completamente também competitivo, cabeça fria, não entrou na provocação dos jogadores do Atlético Mineiro, encarou de igual para igual e até no final do jogo, que o Léo deu um esporro federal nele e que eu não concordei com aquele esporro do Léo, mas dentro do jogo ali, você tá com a adrenalina alta, acontece. Mesmo ali, o Rodrigo se manteve. Se manteve. Eu acho que a palavra é essa. A proteção que ele dá à entrada da área do Vasco, ninguém faz dentro do elenco. E o Vasco, quando não teve o Rodrigo, sentiu muita falta do Rodrigo. Ainda bem que o Maurício Barbieri percebeu que, sem ele, o meio-campo do Vasco não se sustenta. Tá? Não se sustenta. Então, baita jogo do Rodrigo. Nas laterais, aí volto pro Pumita. Jogador grande. Jogador grande. Porque ele fez um jogo ruim. O Pumita não foi bem hoje. O Pumita, inclusive, quase entregou no último minuto da partida. Mas ele é jogador grande. Sabe por quê? O mental, mesmo errando, mesmo falhando, tá ali dentro de campo. Não para. Não para. Compete. Tá ligado. Erra, acerta, mas tenta. Não se abate. Jogou mal, mas não se abate. Vou pra lateral esquerda, Lucas Piton. Que baita jogador esse moleque. Que baita jogador esse moleque. Sim, muito futuro pela frente, tá? Muito futuro. Muito. Pra quem não sabe, o Piton só tem 22 anos. 22 anos. E ele já tem uma experiência como se fosse um veterano. Tá? Muito bom jogador. E aí a dupla de zaga. Vou destacar o Robson, que já falei aqui. Não mudo minha visão por conta de um jogo. Acho que o Robson é um atleta que não é de nível suficiente para ser titular do Vasco da Gama e ficar tranquilo com isso. Mas hoje ele fez um jogaço. Jogaço. Competiu, brigou. Cara, você marcar o Hulk, meu. O Paulinho. Acho que as pessoas não têm tanta noção do que é isso. Da dificuldade que é você marcar um Hulk e você marcar um Paulinho. É enorme. É bizarro. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver o Hulk pessoalmente? O cara é um trator, irmão. E o Robson é magrinho. Magrinho. E mesmo assim, tanto ele quanto o Léo foram completamente cruciais no jogo de hoje. Ligados o tempo inteiro. É muito difícil. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que vocês talvez vão me dar porrada. É muito mais difícil você ser bombardeado 90 minutos do que você construir durante 90 minutos. Exige um nível de concentração que é muito além do normal. Você jogar contra 50 mil pessoas gritando no teu ouvido, contra um grande time, contra grandes jogadores. E o Vasco foi exigido e competiu. Competiu. E mesmo assim, aí a gente vai pro cara do jogo, né? Junto com o Gabriel Peck, na minha opinião. Que é o Léo Jardim. Top. Top. Que atuação. Que atuação do Léo Jardim.
E o Vasco, resumidamente, de fato, fez um grande jogo. Foi uma vitória enorme. Tá travando aí pra vocês? Porque estão falando que tá travando aqui. Pra mim não tá travando, não. Tá de boa aqui. Não tô vendo ninguém reclamando. Vai deixando seu like aí, vai ativando as notificações. 2.500 pessoas ao vivo. Que isso, irmão?